Amigo alternativo, você lembra do Ilsinho? É um jogador que surgiu como promessa na lateral direita em meados de 2005, 2006, mas acabou não jogando muito tempo no Brasil e está bem sumido desde 2012. Então vou mostrar para você por onde ele anda e como ele se igualou a Neymar e Cristiano Ronaldo. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. O surgimento do Ilsinho foi bastante repentino e isso acabou prejudicando um pouco o Palmeiras, mas o Palmeiras também errou muito no planejamento, na forma como tratou o Ilsinho na hora que ele surgiu. Na época ele tinha um contrato muito curto com o Verdão e também recebia um salário muito baixo. Dizem que ele recebia cerca de R$800 aproximadamente lá no time, E aí na hora que o clube foi sentar para assinar com o Ilsinho, ele já tinha jogado profissionalmente, já tinha se destacado e aí óbvio, outros clubes já tinham percebido, essa questão contratual dele, já tinham sondado e aí o empresário, que era o Wagner Ribeiro na época, acabou pedindo altos valores para o Palmeiras não aceitou pagar aqueles valores e o contrato do Ilsinho acabou e assim que acabou ele foi assinar com o São Paulo, que topou pagar os valores pedidos pelo Wagner Ribeiro e aí claro que isso gerou um mal-estar, o Palmeiras reclamou muito de aliciamento do jogador, mas enfim, o Ilsinho saiu do Palmeiras, foi para o São Paulo, continuou jogando bem, participou do título do Campeonato Brasileiro de 2006, continuou jogando bem em 2007 e aí o Shakhtar Donetsk cresceu o olho, foi lá e pagou 11 milhões de euros para contratar o Ilsinho em 2007. Vale até lembrar que na época o Palmeiras resolveu processar o São Paulo por causa desse valor, queria receber uma parte desse valor, por causa dessa saída conturbada do Ilsinho. Não deu certo, o São Paulo ficou com o valor da venda, o Palmeiras recebeu só aquela parte por ser um clube formador do atleta, E aí o Ilsinho foi para o Shakhtar e continuou jogando muita bola, se firmou como titular rapidamente, foi eleito um dos melhores jogadores daquela temporada, mas nas temporadas seguintes ele perdeu a posição para o Dario Serna, jogador bem clássico, que se tornou ídolo do clube, e o Ilsinho passou a ser jogador de meio campo, meio atacante, ponta direita, E aí nessa posição o Shakhtar sempre teve grandes jogadores, inclusive brasileiros, A concorrência foi muito grande e aos poucos ele foi perdendo espaço. Em 2010, ele chegou a processar o clube para sair, para rescindir o contrato, ele alegava atraso no pagamento dos salários, Isso não foi muito bem esclarecido na época, mas ele conseguiu a rescisão, voltou para o Brasil, chegou a fazer contratos curtos com o São Paulo e com o Internacional, então voltou, defendeu o São Paulo mais uma vez, teve uma passagem razoável, chegou a fazer alguns gols, em 2011 ele foi para o Inter, a passagem aí já foi bem mais curta, jogou apenas 11 partidas e aí aconteceu o final do julgamento daquele processo que ele tinha feito contra o Shakhtar Donetsk e o Ilsinho perdeu. Ele teria que pagar ou uma multa ou então voltar a jogar no Shakhtar. Ele não quis pagar a multa, voltou a jogar no Shakhtar então. E quando voltou para a Ucrânia, voltou a jogar pelo Shakhtar Donetsk, o Ilsinho teve mais alguns bons momentos, nem sempre foi titular, mas conquistou títulos, acabou saindo do Shakhtar quando acabou o contrato, Ele assinou um contrato de mais 3 anos, então ficou lá até 2015 e saiu com mais de 200 jogos disputados pelo clube, mais de 10 títulos, 12 títulos conquistados pelo Shakhtar Donetsk, Então realmente teve uma passagem de sucesso pelo time ucraniano. Em 2016 o Ilsinho estava livre, sem nenhum outro contrato com o clube e estava recebendo propostas, inclusive de times brasileiros, mas diz que não gostou de nenhuma delas, tinha até propostas de acordo com o rendimento, ele não gostava, então estava pensando até em parar de jogar. Ele realmente pensou em parar de jogar naquela época, pensou em se aposentar, mas queria
acabou escolhendo jogar nos Estados Unidos, pediu para o empresário para conseguir alguma coisa lá nos Estados Unidos. Ele foi fazer alguns testes lá no Philadelphia Union e foi aprovado normalmente, conseguiu bom desempenho, inclusive físico, né? Ele sempre teve alguns problemas de lesão, né? Então tinha muita desconfiança sobre as questões físicas dele, mas ele foi aprovado no Philadelphia Union e ele está lá, está no futebol norte-americano desde 2016. É um time que é pequeno até no futebol norte-americano, nunca ganhou nenhuma MLS, Major League Soccer, né? Foi vice da US Open Cup 3 vezes, uma delas inclusive com o Ilsinho em 2018, e em 2019 está vivo no mata-mata, não é um dos favoritos ao título, mas se classificou, né, para os playoffs e está vivo por enquanto. Quando foi para o Philadelphia Union, o Ilsinho chegou a comentar que no Shakhtar Donetsk ele recebia muito mais dinheiro do que recebe hoje na MLS, né? Tem aquele mito de que os Estados Unidos pagam muito bem para os jogadores, né, para contratar jogadores sul-americanos, estrangeiros. Ele disse que é um mito, que realmente só as grandes estrelas, os grandes astros recebem esses salários milionários. Ele recebe 350 mil dólares, né? Lá a MLS divulga os salários, porque lá tem toda uma questão de limite de salários, então o valor do salário do Ilsinho está lá, divulgado no site da MLS, são 350 mil dólares. Claro que é um valor muito grande, né? A gente sempre se impressiona com esse tipo de valor, mas com certeza realmente no futebol ucraniano ele recebia muito mais. Vale destacar que o Ilsinho lá é titular absoluto, né? Ele não joga mais como lateral direito, sempre como ponta, como atacante, às vezes joga até como camisa 10 do time e é sempre titular. Já fez 19 gols em 4 temporadas, né? Uma média muito impressionante, mas o Ilsinho nunca se destacou exatamente por fazer gols, né? O que ele realmente chama a atenção no Ilsinho desde que ele surgiu lá no Palmeiras é a habilidade, né? E isso, claro que ali no futebol norte-americano impressiona, né? Essa habilidade é pouco comum por lá e aí ele se destaca, ele já fez alguns golaços, inclusive quando ele faz esses golaços que ele ainda recebe algum destaque da imprensa, né? Acaba aparecendo sempre em algum site, em algum blog, nas redes sociais, os golaços que ele faz por lá no Philadelphia Union, e aí ele consegue algum destaque e em 2017 isso rendeu para ele uma comparação impressionante, até surpreendente, porque no jogo FIFA 2017 ele apareceu com 5 estrelas de habilidade e só ele, mais 3 jogadores apareciam com essa mesma avaliação. Era o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Pogba. Então dá para dizer que o Ilsinho em algum momento na carreira se igualou a esses 3 grandes astros do futebol. O Ilsinho está com 34 anos de idade e ele elogia muito a qualidade de vida que ele tem atualmente morando nos Estados Unidos, né, morando na Filadélfia. Ele tem filhos e diz que os filhos adoram morar lá, né, gostam muito realmente da região e por isso dificilmente ele cogita voltar ao futebol brasileiro. Já está numa idade ali que pensa até em se aposentar. Vale até uma curiosidade, ele contou recentemente numa entrevista que lá na Filadélfia, né, tem aquelas escadas da Filadélfia clássicas, onde o Rocky Balboa, meu ídolo Rocky Balboa, subiu, né, para fazer aquelas cenas de treinamento muito legais. Ele até conta que estava andando por lá e subiu essas escadas correndo atrás do filho dele, né? Realmente bem curioso, e acho que é uma das coisas que todo mundo faria assim que chegasse lá na Filadélfia, né? E isso também, claro, aumenta a qualidade de vida de quem mora por lá. Enfim, o Ilsinho está muito feliz lá nos Estados Unidos, parece que quer encerrar a carreira lá, não dá nenhum indício de que vai voltar, mas o contrato dele com o time encerra-se no final deste ano. Então, vamos ver se vai renovar, se vai se aposentar ou se de repente ele aparece aí de volta ao futebol brasileiro. E agora, amigo alternativo, quem você quer que apareça aqui no nosso programa Cadê Você? Diga aí nos comentários, a gente está sempre lembrando de alguns jogadores que estão meio sumidos pelo futebol brasileiro ou mundial. Já falamos de Lulinha, falamos de Lene, de Marcelinho Paraíba, Negueba. Pode acessar nossos arquivos, pode acessar os links aqui na nossa descrição. E claro, continuaremos fazendo esse programa de acordo com as sugestões de você, nosso amigo alternativo. Fico por aqui, deixo o convite para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar o like também, compartilhar com seus amigos que lembram de repente aí do Ilsinho para eles lembrarem. Enfim, acompanhe a Última Divisão e até a próxima.